uma grande alegria poder compartilhar com vocês um texto bíblico, e o que eu queria compartilhar, registrar nesse momento é um texto clássico, um texto que a gente lê, que a gente ensina, que a gente compartilha, que a gente se alimenta dele e que faz uma relação direta com o nosso coração e o coração dos primeiros cristãos da igreja primitiva. E esse texto que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42 em diante, diz assim: todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Eu não tenho os recursos homiléticos e profundos da exegese para compartilhar essa reflexão, mas a partir dos meus saberes, a partir das minhas convivências, do meu olhar para a Escritura e do quanto a Escritura já me ajudou a enxergar a mim mesmo e aos meus pares, eu tenho algumas sugestões que não são novas, elas não são novas, mas elas ainda são desafios. Quando a gente entende isso, que desafio não é apenas o novo, o desafio é o de sempre, que a gente não consegue viver na sua intensidade, na sua plenitude. A primeira coisa que a gente precisa voltar a pensar é como a gente pode promover uma comunidade que se dedica de coração. Uma comunidade que coloca a mão no arado, que semeia, que se relaciona a partir dos seus sentimentos, a partir da sua entrega, a partir da verdade que essa pessoa abriga. A igreja primitiva ela tinha essa característica, pelo menos essa igreja registrada por Lucas nesse texto. Eles se dedicavam de coração. Eles tinham um empenho, eles não paravam nos primeiros obstáculos, eles não desistiam com facilidade, eles não se entregavam por conta das barreiras a enfrentar. Eles estavam num momento difícil da história, eles não eram uma maioria privilegiada, eles não eram amigos de gente importante que poderia interceder por eles, eram apenas pessoas, gente que queria um novo jeito de viver a partir do Evangelho ensinado por Cristo e pelos discípulos de Cristo, e queriam fazer disso a meta da sua vida, o objetivo da sua vida. Então, eles se dedicavam de coração. E quando a gente se dedica, é muito importante decidir ao que a gente vai se dedicar. Porque nós temos a opção de se dedicar, de se entregar, mas não necessariamente por coisas que de fato tenham um valor, tenham uma propriedade de fato em si mesma, tenha legitimidade. E ao que eles se dedicavam? Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Fica aqui mais uma lembrança de que a igreja de Jesus precisa cada dia mais ter contato com o Evangelho, não apenas lendo a Bíblia, não apenas estudando a Bíblia, mas colocando a Bíblia à prova, não no sentido de desafiá-la, mas de a partir do que ela diz, viver. A partir do que ela diz, agir. A partir do que ela diz, fazer leituras da vida. A igreja precisa urgentemente provocar os seus membros, provocar a sua comunidade a, olhando para o Evangelho, olhar para tudo. E olhando para tudo, a partir do Evangelho, perceber o que Cristo diz sim, o que Cristo diz não. Então, eu gostaria de incentivá-los a nesse tempo de tantas perguntas, de tantas questões, de tantas guerras de narrativa, a gente olhar para o Evangelho e pedir que o Evangelho nos ensine a olhar para a existência, a olhar para mim mesmo, olhar para o outro, olhar para a natureza, olhar para o cosmos, e a partir do Evangelho entender como eu me relaciono com tudo isso. Eles se dedicavam à comunhão. Aqui eu não vou entrar no mérito da questão, porque existe um debate sobre a tradução dessa palavra, né? Alguns vão, a partir da tradução, aplicar de uma forma esse termo da comunhão, alguns vão, a partir da tradução, aplicar de outra. Aqui eu vou me permitir apenas usar a palavra na sua compreensão mais simples
no nosso idioma, que é ter comunhão. A igreja de Jesus, ela necessariamente deve ser um estímulo à interação, à conectividade de vidas, de histórias. A igreja precisa ser um espaço de encontros permanentes, né? De escuta, aonde a gente sabe o que está acontecendo com o outro sabe o que está acontecendo com a gente. É um lugar que é um lugar, não é só um lugar, né? É um grupo de relações, é um corpo místico que nos dá aquela sensação de que nós não estamos sozinhos, de que a nossa guerra não é solitária e de que nós temos uma memória. Nós não estamos apenas no nosso quarto, nós estamos na mente daquelas pessoas, nas orações daquelas pessoas. Isso gera em nós uma preciosa sensação de companhia, de apoio, essa comunhão que de fato faz a gente se conectar, faz a gente estar junto. O partir do pão, que para muitas pessoas, e aí eu concordo, é uma referência à ceia, não apenas ao partir do pão como o hábito oriental, que não que seja um hábito apenas deles, mas que para o oriental tinha um peso muito maior, que é de sentar à mesa e partilhar o pão. A gente só faz isso com quem a gente considera família, a gente só faz isso com quem a gente considera irmão, a gente só faz isso com quem a gente considera próximo de verdade. Mas aqui eu quero entender como ceia. Por quê? Porque cabe a nós, como comunidade, preservar a memória do que é o Evangelho. E o Evangelho é essa entrega do Filho de Deus na cruz do Calvário para padecer de uma forma vergonhosa aos olhos dos homens, mas gloriosa diante do plano eterno, para que pessoas como eu e você, como você e eu, fossem redimidas dos seus pecados e fossem reconciliadas com Deus e recebessem a condição, através da graça, de serem resgatados e colocados, incluídos no caminho da santificação. Então a igreja, ela precisa sempre lembrar que nós não temos o que temos por mérito, nós não somos o que somos por conquistas pessoais. Se não fosse o ato de Cristo na cruz, não haveria nada e nem ninguém. Então a igreja, ela é lugar de produzir humildade, sempre. Porque a ceia do Senhor, ela é essa confissão de que eu não poderia pagar o preço e eu não posso retribuir o preço que foi pago. E eu termino dizendo que a gente precisa voltar a nos estimular a oração. Precisamos insistir um com os outros para que a nossa vida de oração saia da marginalidade da existência, saia de uma parcela muito pequena do nosso dia, para se tornar a estrada por onde o nosso coração caminha. A oração precisa ser a experiência da porta fechada, a experiência do sem cessar, a experiência de transformar a angústia em oração, em súplica, para que a súplica abra o caminho para a paz. Então, que a oração também se torne ou volte a ser o centro do nosso desejo, do nosso empenho. É isso. Que Deus abençoe você e que nós possamos no Senhor nos dedicar. E dedicar ao quê? Ao que realmente tem valor eterno, ao que é fonte de tantas outras coisas que também são importantes, mas que dependem dessas, que é o ensino, o olhar de Cristo para tudo e para todos, a comunhão, esse movimento da alma que vai além do coleguismo, que é o pertencimento, a ceia, que simboliza a memória do que é o Evangelho, o que nos mantém humildes e dependentes da graça, e a oração, que é o único jeito com que a gente pode continuar respirando a espiritualidade que Cristo tem para nós. Orar é segurar na mão de Deus e dizer: eu sei que você está comigo, eu estou contigo, e quem está conosco é maior do que qualquer outro, e Ele vai fazer com que a sua vontade se estabeleça na nossa história, e que ela também se estabeleça a partir da nossa história. Deus abençoe vocês, um abraço.